Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, começando com a música do Padre Germano, junto espiritual da nossa casa. Cláudio e Ricardo, com vocês. Eu tô pedindo ligar, por causa do... Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, oh, Obrigado, Cláudio e Ricardo. Vamos fazer a nossa página de abertura. O livro Episódios Diários, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Vamos abrir ao acaso. Lição 18, altercação. Surge inesperada, com ou sem motivo que a justifique. Toma vulto e leva às mais cruéis consequências, se não é policiada a tempo. Tem início numa palavra destituída de maldade, num olhar de aparente reproche, numa negativa ou simplesmente em nada. A altercação é virose que contamina com facilidade, perturba o discernimento, desarmoniza a emoção e deixa rastros significativos no comportamento alterado. Os altercadores sempre encontram motivo para as suas discussões infrutíferas. Desarmonizados em si mesmos, agradam-se quando ferem e encontram resposta para os duelos verbais que, não raro, levam a ações deploráveis. A altercação é portadora de alta carga prejudicial de cólera, que atinge quem lhe tomba nas redes perversas e aquele com quem se debate. Provocado e convidado diretamente à altercação, desvia o assunto ou desvia-te do agressor. Ele talvez não tenha a perder, conforme alguns apregoam no auge da discussão. Tu tens a paz que deves preservar, o bem-estar que não podes tisnar com a perturbação e os sagrados compromissos com a vida. Não te detenhas nunca em altercação, porquanto todos aqueles que se permitem induzir deixam-na arranhados, quando não saem vítimas de sutis mutilações emocionais ou orgânicas, graças aos golpes que sofrem.
Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, nosso Senhor de infinita misericórdia e infinito amor, a Jesus, nosso amado Mestre, nosso modelo e nosso guia, a Maria Santíssima, nossa Mãe de infinita misericórdia e intervenção. Agradecemos também a Germano, mentor espiritual da nossa casa, e toda a espiritualidade amiga aqui presente, por estarmos aqui nesta noite, por conseguirmos estar aqui vencendo mais um dia. Cada um sabe da sua dificuldade, mas cá estamos nós, com anseio de aprender alguma coisa, com anseio de afagar alguma angústia presente no nosso coração. Que possamos alcançar aquilo que desejamos. Que a espiritualidade ampare cada um de nós, cuide de cada um de nós nessa noite. Que saiamos daqui melhores do que chegamos. Assim, então, pedimos permissão para dar início aos trabalhos de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, a Ellie já é nossa. A gente empresta ela para o Miguel, mas ela já é daqui de Seara. Ainda bem que você não demorou a voltar. Tá bom. Olá, boa noite, queridos. Tudo bem? Gostei, ela já é nossa, gente. Vocês emprestam para o Miguel. Fala isso lá, né? Quase 30 anos eu estou no Miguel. É uma boa jornada. É uma casa muito querida. Então vamos, né? Vamos à lei do uso. Nós que somos bons em utilizar as coisas, não é verdade? A gente usa bem as coisas, não é? Usamos bem o nosso corpo, não usamos? A nossa mente, né? O dinheiro. A gente usa muito bem as coisas, não é verdade? Então acho que vai ser uma lição bem tranquila e fácil, né? Eu peguei esse tema desse livrinho aqui, ó, o nosso. Lição 171, é 171 só no número, tá? Porque Emmanuel foi categórico ao nos trazer essa lição, e vocês vão perceber que no decorrer da fala dele, o quanto que a gente vai se encontrando dentro de nós, porque esse é o objetivo. Não é falar da mãe, do marido, da esposa, do pai, né? Fulano é muito gastador, fulano, tá vendo? Sabia. Não é isso não, hein? Quando a gente vem para falar com Jesus ou para escutar o seu evangelho, é para nós. Então, se você não está aqui, eu sinto muito. A mensagem é para você, tá? Porque às vezes a gente está aqui e está pensando em alguém. Vou falar para ler quando eu chegar em casa, né? Não, é melhor que você se coloque aqui e você descubra o que dentro de você não está usando muito bem, né? Ele vai trazer um aspecto geral, obviamente, ele está falando para todos nós como espíritos imortais que somos, mas essa lei do uso, antes da gente ir propriamente para o texto, é importante que a gente correlacione ela com o que está no Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Então, nós temos algumas leis que Kardec coloca lá, muito bem detalhadas, né? Que são as leis morais. Então, é claro que a lei do uso vai falar dessas leis, de como nós utilizamos todas elas. A lei de conservação, a lei de destruição, a lei da reencarnação, etc, etc, etc. Todas essas leis estão contidas nessa lei do uso. Por quê? Porque tudo isso nós estamos usando, não é verdade? Eu estou utilizando esse corpo agora, daqui a pouco não mais. Não é? Assim como os sentidos que esse corpo tem, eu estou fazendo uso deles agora. A mente, a mesma coisa. Mas nós não somos isso apenas. Nós somos também isso. Eu não gosto quando a gente diz que
a verdadeira vida não é essa. Não gosto dessa frase. Não acho que seja assim. Eu acho que é uma parceria que nós ainda não entendemos. E aí a gente pegou essa frase, engoliu igual uma pílula e sai por aí falando que a verdadeira vida é a vida espiritual. E essa é falsa? O que você está aprendendo aqui, você não vai levar com você? Claro que sim. E as experiências que você está vivendo, você vai levar? Também. A reparação que você fizer, você vai levar com você? Vai. Então, eu não gosto dessa frase quando ela é levada ao pé da letra. A gente precisa compreender que nós não somos o corpo, mas nós estamos nele. Por estarmos nele, sim, ele é uma peça fundamental para a evolução que o Ricardo estava me falando ainda há pouco, que ele está colocando na letra da música. Sem o corpo, eu não evoluo. Essa é uma regra, é uma lei, que eu não derrogo e nem você. Então, essa coisa da gente achar que só vai ser bom quando eu estiver fora da matéria. Pergunta lá na mesa mediúnica se algum espírito quer voltar. Eu ainda não encontrei, tá? Eles voltam porque precisam voltar, não que queiram. E olha que eu já estou um bom tempo na mesa mediúnica. Não conheci nenhum que dissesse assim, eu estou louco para voltar e ver como vai ser o meu novo corpo. Não, não tem. Do mesmo modo, a gente encontra muita gente por aqui que não quer voltar. Não é? Não é verdade? Eu estou mentindo? Ninguém quer voltar. É aquela história, tá ruim, mas tá quentinho, né? Então, nós precisamos compreender que a vida é um combinado. Você riu, né? A vida é um combinado entre a experiência material e espiritual. Ou será que eu estou aqui na matéria e deixei de ser espírito? Não. Quando eu vou para lá e deixo amores aqui, eu deixei de me preocupar, então virei espírito e deixei de amar aquelas pessoas que continuam encarnadas? Não. Então, eu estou vivendo uma vida dupla. Essa é permitida, né? Eu estou vivendo uma vida dupla, no plano espiritual e material. Então, tudo que eu realizar através desse corpinho aqui que vos falo agora, eu vou levar como bagagem. Para quem? Para o espírito imortal que eu sou. Então, a gente já aprendeu que a gente não é o corpo, nós somos um espírito que tem, por hora, um corpo. Está vivendo uma experiência. Uma outra coisa que a gente confunde é, você tem uma vida. Você não tem várias vidas, você tem uma. E o que você tem? Muitas. Muitas experiências. Na carne e fora dela. Então, quando eu olho assim, vai ficando mais fácil de eu ir compreendendo, como o Haroldo Dutra fala muito bem, que a vida é um colar de pérolas. Cada vez que eu experiencio a carne, eu coloco mais uma pérola nesse colar. E a vida é o quê? Aquele fio que forma o colar, que une todas essas pérolas. Então, quando a gente entende a vida assim, eu valorizo cada experiência que eu tenho aqui. Eu não digo que isso aqui não serve. E que a vida só existe do outro lado. Então, o que a gente está fazendo aqui, então? É experiência de laboratório? Não, eu não sou uma experiência de laboratório. E nem você. Nós somos seres profundamente amados, criados para a perfeição que nos cabe como criaturas. E entender isso é fundamental para a lei do uso. Porque senão eu vou achar que tudo na matéria é passageiro, não serve de nada, e aí o que eu faço? Eu uso como esse corpo? Mal. Eu uso mal.
Eu uso mal o corpo, eu uso mal os meus sentidos, eu uso mal tudo que está à minha volta, as minhas relações, e vou usando de qualquer jeito, já que a verdadeira vida está lá, né? Então, cuidado para não pegar essas frases e engolir igual um remedinho. Você precisa fazer algo que Kardec já ensinou. Usar o bom senso, aprender a fazer perguntas, a raciocinar. Ele fez 1019, você tem direito de fazer quantas você quiser. Faça-as. Não fica circunscrito só no que ele perguntou, vai além. É por isso que a base é filosófica. Senão seria só ciência, gente. E religião, não preciso de filosofia, porque eu não preciso pensar. Tudo que ele escreveu lá eu engulo igual uma pílula, e para quê? Tá tudo bem. Essa não foi a fé que ele ensinou para nós. O que está lá no Evangelho? Fé inabalável é aquela que pode encarar face a face o quê? A razão. Em todas as épocas da humanidade. Então, se eu tenho fé, eu preciso questionar. Não é engolir feito pílula. Eu tenho que entender. Então, eu nasci nessa família, com esse corpo, com essa cor de pele, com esse monte de gente junto comigo. Para quê? É ratinho de laboratório? Não. Eu vim para uma experiência que vai se somar a tantas outras que eu já tive, para que eu possa dar mais um passo na direção da minha evolução, do meu progresso. Para isso, eu preciso viver bem. Viver de forma adequada. Não é sobreviver. E muitos de nós sobrevivem. Acorda, está no piloto automático, toma banho, toma café, sai para trabalhar, volta. Não raciocina, não pensa. A vida é reflexão. Eu preciso me questionar. Em que mundo eu estou? Qual é o tempo? O que realmente eu vim fazer por aqui? Será que eu já entendi? Será que eu já entendi as experiências que eu estou vivendo? Ou pelo menos eu já questionei por que eu estou vivendo isso? É lícito perguntar. E a resposta virá no tempo devido. Para que você compreenda. Porque também não adianta falar tudo de uma vez, né? É tão verdade isso que Jesus deixou algumas coisas para o Espiritismo revelar. Senão não fazia sentido o Espiritismo existir. Por que o Espiritismo existe? É o Consolador prometido. Para dizer tudo que ele disse, muito mais. Se eu não tenho esse raciocínio, se eu não tenho essa mentalidade, eu venho para a casa espírita com a mesma mente que eu tinha quando eu era católica, quando eu era evangélica, quando eu era budista, quando eu era islamista, quando eu era de qualquer outra religião, qualquer outra experiência que eu tive. E não se trata de ser melhor ou pior, só é diferente. Se eu estou na doutrina espírita, eu preciso questionar. Se eu estou dentro da igreja católica, eu também preciso questionar. Eu não posso sair engolindo as coisas. É como eu sempre falo, você vai assistir uma palestra. Vamos pegar o Haroldo, né? Que é aí alguém de renome. Para não pegar o Divaldo, vai? Vamos pegar o Haroldo. Aí você escuta o Haroldo e engole tudo que ele fala, você não pensa, não? Você não questiona o que ele falou? Você não... Cadê a filosofia? Cadê o princípio da doutrina? Não é questionar tudo, mas se eu estiver atento... Olha, ele falou uma coisa que eu achei interessante aqui, diferente. Vou pesquisar. Pesquisar esse livro aqui que ele falou para ver se é isso mesmo. Isso é a lei do uso também. Porque se eu não utilizo esse raciocínio, para que ele me serve? Qual é a diferença de você para a lagarta? Na criação, eu vou já te dizer, nenhuma. E isso não sou eu que estou dizendo, foi Chico que disse. Ele ama igual.
Não tem diferença. Então, qual é mesmo algo que você traz aí que faz alguma coisa um pouquinho diferente da lagarta? O que é? Raciocínio, razão. Só que antes você está de olho nos outros reinos, né? Você traz informações de lá também. E isso está no livro Vida e Sexo, capítulo 24. Não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel, tá? Só procurar. Vida e Sexo, capítulo 24. Você traz bagagem desde lá desses outros reinos. É por isso que alguns comportamentos seus, você age igual uma fera da savana. Dá vontade de voar no pescoço de alguém. Você já sentiu isso? Então, é a sua ancestralidade espiritual. É a sua bagagem falando naquele momento. Não é? Bom, então vamos para o texto. Já falei muito. Emmanuel diz assim para nós, pegando uma passagem de João, que está no capítulo 6, versículo 12. Qual é a cena aqui? Jesus está na multiplicação dos pães e dos peixes. Tem uma multidão para ele alimentar. Todo mundo se alimentou e caiu um monte de farelo, pedaços de comida por todo canto. O que Jesus faz? Pede para os discípulos recolherem aquilo. E, no primeiro momento, a gente não entende muito, né? Pô, foi sobra, né? Pega, joga fora, pega, né? E aí Emmanuel escolhe essa passagem para falar da lei do uso. Tá? Então, João registrou assim. E quando estavam saciados, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, ou seja, que sobraram, para que nada se perca. A gente já começa a se mexer na cadeira, porque se sobrou um arrozinho que eu não quero, sobrou um restinho de não sei o quê, eu vou jogar fora. Não quero saber de negócio de ficar pegando, igual Jesus pediu, pegar o que sobrou. Não é para jogar fora, não. Aí Emmanuel fala assim: observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Se todo mundo soubesse bem utilizar os recursos, a gente teria miséria no mundo? Não, né? Por que a gente tem, então? É uma criação divina a miséria? Não, né? Essa a gente vai ter que levar um bom tempo ainda para poder ajustar, não é? Porque a miséria é uma consequência do nosso mau uso. Antes e agora. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um, porque identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todo. Então, ele já vai dando a receita. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de quem? De cada um de nós. Porque existem pessoas que desperdiçam e existem pessoas que são avaras. Elas detêm aquilo e ninguém tira daquele lugar. Você conhece pessoas assim, eu também. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Vocês acham mesmo que os discípulos estavam querendo catar aquele resto de pão? Olha bem pra gente. Duvido. Porque eles são bem parecidos conosco, né? Não deviam estar querendo catar. Mas para quê, né? Para que catar aquele negócio que sobrou ali, já está sujo, já caiu? Pega tudo. Jesus pediu para pegar tudo. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora,
deseja desfazer-se nas atividades de benemerência sem base na harmonia real. O que a gente costuma fazer quando a gente chega na doutrina? A gente chega, escuta a palavra, aquilo nos toca profundamente. Agora serei transformado, Senhor, não é? Falta pouco levantar a mão e fazer aquele, né? Fazer o sinal e consagrar que agora nós vamos. Só que a gente costuma fazer um outro movimento. A gente pega todas as tarefas que surgem na frente. Porque agora a gente quer mostrar que a gente é espírita de verdade. Então eu pego tudo. E aí, como ele falou, nos primeiros deslumbramentos dessa fé, eu vou me desfazer, literalmente, porque não vai sobrar nada de mim. Eu venho para o centro todos os dias que ele abre, de manhã até de noite. Quando teve a pandemia e a gente fechou nós fechamos por 2 anos o Centro Miguel. Gente, tinha gente que ficou tão triste, porque ela ia de segunda a segunda. Ela tinha quase uma carteira de trabalho. Então, você fechar a casa por causa de uma pandemia, não existe isso, não existia isso para essas pessoas, porque ela era trabalhadora de toda hora, de todo tempo. Será que isso é eficiente? Vamos ver o que a irmã fala. Aí temos, indiscutivelmente, louvável impulso. Mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. Uma outra coisa que cabe aqui nessa fala dele é, quando a gente quer fazer caridade, a gente quer fazer de montão. Não é assim? Se eu me candidato a levar café de manhã para os moradores de rua, eu quero levar um monte de coisa. Que, afinal de contas, eles podem comer, repetir, comer de novo, porque estão passando necessidade. De verdade estão. Assim, se eu tiver numa outra distribuição de roupa, de alimento, a gente quer dar demais, quer muito. Aí é como ele disse. Ainda que eu esteja distribuindo bens materiais, seja o meu serviço ou uma doação, eu preciso evitar o quê? O descontrole e o excesso. A gente tende a ir para os extremos, né? Lembra que ele falou? Desperdício, avareza. Ou eu desperdiço demais ou eu sou avara. Então, o que Jesus quer nos ensinar com a passagem? Equilíbrio. Caminho do meio. Ele distribuiu pão e peixe para aquela população. Sim, ele distribuiu. Ele saciou a fome? Sim. Mas isso não significa dizer que poderia jogar o que sobrou fora. A gente talvez fizesse isso. Sobrou, joga fora. Quantas vezes a gente faz isso dentro de casa? Sobra, joga fora. Ah, eu não como arroz dormido. Eu tenho um irmão. Meu irmão hoje mora hoje não, já há um bom tempo ele mora na Europa. E quando ele morava conosco e a mamãe fazia o almoço, sobrava arroz, ele não queria arroz dormido de jeito nenhum. Falava para minha mãe, eu não como isso, eu não como, não sei o quê. Mamãe ia lá com o jeitinho dela, botava um azeite, soltava o arroz, esquentava, falava para ele que era fresco e o fresco comia. Entendem? Vocês já imaginaram uma casa com 6 pessoas? Eu não sei a casa de vocês, mas lá em casa éramos 6. Meu pai, minha mãe e nós, 4. 6 pessoas. Imagina, você sobrou o arroz e você tem que jogar fora, porque um filho seu não quer comer. Imagina se a minha mãe tivesse feito isso. A minha mãe falava, pode deixar, meu filho, mamãe vai fazer um fresquinho só para você. E ela fazia um fresquinho só para ele.
Agora ele mora sozinho na Europa e eu tenho certeza que ele não faz arroz todo dia. Tenho certeza, não faz. Não faz. Então, essa é a questão do uso. A gente faz o uso, come, se sobrou, joga fora isso aqui. Não vai alimentar ninguém. Joga fora, pra quê? Isso aqui é uma boa utilização, viu? Eu gostei. Porque vocês podiam ter jogado fora. Questão de uso. Quando a gente sabe utilizar os recursos que a gente tem, quando a gente valoriza o que Deus nos dá, mais Ele nos entrega. Agora, se eu mal utilizo, Jesus mesmo já ensinou. Se fores fiel no pouco, será no muito. Não é uma fala dele? E aí Emmanuel continua dizendo assim: o pai não suprime o inverno porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação dando-lhe coberturas. Então Deus não extinguiu o inverno porque a gente sente frio. O que ele fez? Ele nos deu os recursos intelectuais para que a gente criasse o casaco, a calça, a meia, tudo que esquenta, o cobertor, o edredom, etc, etc. Ele não tirou o frio. Ele nos mostrou como nos aquecermos, como sobreviver nessa temperatura. Por quê? Porque o inverno é necessário para o planeta e para nós. Então ele não vai te agradar tirando o inverno porque você sente muito frio. Você que descubra como se agasalhar. É assim que é. E é por isso que nós chegamos à evolução que estamos. Então, lá nos primórdios, eles descobriram como fazer fogo. E assim a gente veio. O fogo era para quê? Era para se aquecer. Era muito frio. E a roupa era mínima. A gente não tinha essa quantidade de roupa que a gente tem hoje. Era inimaginável para a nossa cabecinha. Mas nós já vivemos tudo isso. Estamos aqui. Não é? Vivendo mais uma experiência. E aí ele diz: a caridade reclama entusiasmo, entretanto exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Como eu já disse, não é para você sair por aí fazendo caridade sem um discernimento generoso. Eu preciso discernir. O que é discernir? Eu preciso refletir, eu preciso pensar. Se eu estou fazendo uma caridade, eu preciso entender. Se houve sobras, quem sabe eu não posso usar de uma outra vez. Quantas costureiras, quantas pessoas que fizeram roupa, a vida inteira, ela tem lá um saquinho cheio de retalho. Isso não serve para nada. Serve. Serve, ali sai um tapete, não é? Sai uma toalha para cobrir uma mesa que fica do lado de fora. Pode sair uma coberta. Não é? Vocês já devem ter ouvido falar no patchwork, né? Que é uma técnica de unir o quê? Retalhos. E isso varou o mundo. Teve uma época que isso era muito comum. As pessoas fazerem colchas de retalho. Então, o retalho tem ou não tem serventia? Eu sou artesã, vai lá em casa e vê se não tem um saquinho cheio de restinho de linha. Tem. Uma boa artesã guarda o restinho de linha, porque ela vai precisar. Para marcar o pano, para marcar o ponto, para dizer onde ela parou. O resto de linha vai servir. Às vezes para fazer uma meia. Você vai usar vários tons de linha e vai sair uma meia colorida para o teu sobrinho, para o teu neto, para alguém que você queira presentear. Que é uma criança, eles adoram meias coloridas. Saiu de um pedacinho de linha. Que eu emendei e saiu uma meia. Então, quando eu vou fazer caridade, eu preciso pensar sobre isso. Está acabando. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulares, ou seja, aquelas pessoas
gastadeiras, que não sabem utilizar o bem que têm, né? Prontos a inutilizar a parte restante de pão. E aí o que Jesus faz? Sem a necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Então, que a gente aprenda a fazer bom uso e não abuso. E aí, para complementar, eu trouxe uma fala de André Luiz. Que está nesse. André Luiz? André Luiz. Estude e viva. Emmanuel e André Luiz. Então, como é que o livro foi construído? Uma parte do capítulo é Emmanuel, a outra parte do capítulo é André Luiz. É uma parceria. E nesse capítulo 7 do livro Estude e Viva, eles vão fazer referência ao capítulo 16 do Evangelho, que está lá no item 13, e a questão 702 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de conservação. O quanto você conserva as coisas, né? E o quanto você mal utiliza elas. Então, eu vou pegar só o trecho de André Luiz, porque Emmanuel a gente já ouviu no Pão Nosso. André Luiz fala assim: uso e abuso é o título, tá? O uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Olha isso, gente. Vida sem abuso, consciência tranquila. Já descobrimos um pouquinho aqui porque que a nossa consciência é um pouco intranquila, né? Pelos nossos abusos. Ele deu já uma pista no início. Uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor. Olha que revelação. Você só sente dor e eu também porque nós abusamos das leis divinas. Senão a gente não sentiria. Então eu abuso do corpo, o corpo vai manifestar uma dor em algum lugar. Abusei de algo moral, abuso, vou precisar reparar, fazer o remendo, sabe? Unir os retalhos para de novo caminhar. Por isso que a gente tem expiação e prova. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Por que isso? Porque a expiação, ela vem com uma pena. Ou seja, ela tem um período, que pode ser curto ou pode ser longo. A prova não, ela é naquele exato momento. Fez, passou, passou. Fez, não passou, vai fazer outra prova. Igualzinho na escola. Mesma coisa. A expiação não. A expiação, ela tem um período que vai depender de quem? De você. Ela pode ter um período curto ou longo, a depender da falta que você cometeu. E de como você está lidando com essa nova oportunidade de estar junto àquela pessoa, que geralmente é isso, né? E às vezes a gente espia com a gente mesmo, não esqueçam disso, tá? Às vezes a gente tem uma expiação conosco. Às vezes é um mal no corpo que você traz, você já foi a tudo que é médico, já procurou tudo que é especialista e aquilo não vai embora. Não tem cura. O que é isso se não uma expiação? É uma expiação.
por algo que provavelmente foi feito lá atrás. Bom, expiação é um estudo longo, então vamos andar. Existem abusos de tempo, conhecimento e emoção. Então você não abusa só do tempo, você também abusa de conhecimento e da emoção. Se você sente demais uma determinada emoção, lembra da ansiedade, depressão, conhecem essas palavras? Então, abuso da emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. Olha que chave. Às vezes, a melhor forma de eu utilizar a minha energia sexual é me abstendo. Estou pegando a sexualidade porque é um assunto que eu gosto de falar. Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas fulana resolveu, né? Ela ficou viúva nova, nunca mais ela quis casar. Esse é o uso, a abstinência. Ela escolheu esse caminho. É a forma que ela está usando. O uso cria a reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Toda vez que eu estou abusando, eu estou lapidando, eu estou moldando uma lembrança que não é boa. É algo que vai ficar para mim lá na frente. E vai bater de novo a porta muitas vezes. Saber fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem uso adequado, sem o que surge o erro. Toda vez que eu não uso bem os objetos, os aparelhos, as minhas atitudes, as circunstâncias, o que vem? O erro, o equívoco. Doença, abuso da saúde. Vício, abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do direito. Todos os aspectos menos bons, ele não disse nem ruins. Olha como ele foi generoso. Todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. É simples. É só olhar para a sua vida. Se tem algo aí que você está achando menos bom, vamos aprender com André Luiz. Menos bom, não ruim, menos bom. É sinal que tem um abuso aí escondido. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. E aí ele conclui dizendo: eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Por isso que eu falei do dinheiro, Ricardo. Se eu não uso bem, não há como progredir. Porque progredir é usar bem o que Deus me emprestou. É simples. Eu não disse que é fácil, eu disse que é simples. Então, se você quiser gravar uma frase de hoje, grava essa. Progredir é usar bem os empréstimos de Deus. É só você olhar o que Ele te emprestou e começar a usar bem. Para quê? Para fazer o que você veio fazer aqui. Progredir. Por isso, viver é uma questão de observar, mas também de se questionar e de questionar a vida. Porque senão eu entro no modus operandi de só uso. E aí eu abuso, porque eu não uso bem. Eu vou usar de qualquer jeito. Porque já que eu estou aqui por pouco tempo, e olha que a gente nem sabe a data que volta, né? Imagina se a gente soubesse. Aí é que a gente ia danar tudo mesmo, porque a gente ia dizer, já vou morrer mês que vem, para que eu vou? Não é?
Então, que a gente faça bom uso de tudo que Ele nos emprestou. Porque não é só o corpo, é a natureza, os sentidos, a família, a casa espírita. Olha quantos bens você tem que você precisa saber usar. Tudo emprestado. Mas se você souber usar bem, lá na frente é seu. É só olhar para Jesus. Tudo já é dele, não é? Porque ele já chegou num patamar que a gente ainda vai chegar. Então, o que ele veio mostrar? Se eu conseguir, você também consegue. Se eu fiz, você também pode fazer. Se eu fiz bom uso, você também pode usar bem. Essa é a lição que ele queria deixar. Para que a gente não usasse a desculpa da caridade para abusar. Se tudo é recurso, tudo é empréstimo, por que a gente está jogando fora? Não significa que a gente não possa jogar, às vezes está estragado mesmo, não serve para ninguém. Ok. Mas que a gente faça isso com consciência, com verificação, com um olhar atento. Porque quando você quer também guardar um monte de coisa, você também não está fazendo bom uso. Então não é só a pessoa que desperdiça, é também aquele que só guarda, só acumula. Então, progredir é usar bem o que Deus nos emprestou. Que a gente possa, a partir de hoje, usar melhor tudo aquilo que Ele nos emprestou. Tá bom? Boa noite a todos, que Jesus abençoe os vossos corações e que a gente possa cada vez mais refletir e pensar sobre o uso das coisas. Graças a Deus. Obrigado, Marielle. Hoje foi, não vou dizer que foi puxão de orelha não, hoje foi para despertar a atenção de todo mundo, né? Agradecemos aos nossos irmãos que estão nos acompanhando de casa. Não esqueçam de deixar o nosso like e compartilhar a nossa palestra. Muito obrigado.